Shalom, Lekolam, olá a todos e bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa. Aqui é o nosso canal do Hebraico Moderno. Estamos em Shiur Esser, que é a lição número 10, e vamos fazer frases passando os verbos que estão entre parênteses no infinitivo. Vamos passar esses verbos para o passado e vai ser bem fácil. Esse Targlim, esse exercício de hoje, é mais uma revisão de tudo que já vimos aprendendo desde das videoaulas anteriores, porque é isso, o nosso hebraico tem um excelente conteúdo. Vocês vão trabalhar tudo, desde pronomes, como já estamos vendo na tela, que tem entre parênteses um pronome e o verbo no infinitivo. Então, se você fez a primeira videoaula que era de pronomes, então você vai fazer muito fácil aí, vai entender bem, vai conseguir fazer bem aí acompanhando essa videoaula. Mas, para você que chegou hoje, é só se inscrever, fazer aí criteriosamente todas as videoaulas em momentos que você vai separar para que consiga mesmo fazer dedicadamente, porque estou usando muito advérbio, hoje eu estou assim redundante, né? Estou numa redundância, porque vamos trabalhar bastante aí frases que precisa ser desenvolvida, porque o coloquial também é importante e nem todas as frases estão similares, assim, na mesma coordenação com o português, como, por exemplo, a primeira frase 1. Então, você faça aquele momento criterioso aí de estudos, à tarde um pouco, à noite, e vai desenvolver sim o melhor do seu hebraico, porque nesse canal tem conteúdo para você, porque você quer mesmo um programa de estudos assim com uma estrutura que de fato é versátil, que vai te capacitar muito, você vai de fato aprender o hebraico. Então esse canal é o canal que você precisava vir para aprender o hebraico moderno, que também nem usamos mais as nekudot, vocês já viram aí na tela. Não tem os sinaizinhos massoréticos, porque aqui você trabalha com transliteração, todas as palavras que estão lançadas aí, esses vocábulos estão em todas as videoaulas que aprenderam anterior, então você não fica sem aprender nenhuma das palavras que estão aí. Então vamos então para a primeira frase, observando que vamos ter uma frase que fala-se Lefnei arbe shanim haiti ben shalosh lesachek bechol. O que dizemos agora? Antes de muitos anos, haiti ben shalosh. Antes de muitos anos, eu era filho de 3. É assim que se fala em hebraico literalmente. Então, lefnei é antes de, arbe é muitos e shanim, anos. Antes de muitos anos, ou seja, há anos atrás em português. Há muitos anos atrás. Então, quando eu for me expressar há muitos anos atrás, eu não vou me expressar assim, falando atrás. Eu vou dizer antes de muitos anos. Eu vou lembrar da palavra antes de. Porque lifnei é assim que se expressa quando você quer falar há uma semana atrás. Aquela semana que passou, pode ser também. Aí você vai falar no literal. Mas se você quer, o comum é você falar lifnei. Shavua, ou antes de uma semana, ou shavuain, ou antes de muitos anos, é lifnei. Então, primeira observação já importante na frase 1. Antes de uma semana, antes de muitos anos, então eu era filho de 3. Porque Ben Shalosh. O que é Ben Shalosh? Filho de 3 é a sua idade, é assim que se expressa idade em hebraico. E você já fez as videoaulas aí conosco. Nessa videoaula mesmo, acredito, foi a lição 10 ou a 9 no máximo. Você aprendeu a falar a sua idade. Sim, acredito que foi na 10ª. Por quê? Não, acho que foi. Creio que foi na 9ª, porque você aprendeu a contar no feminino. O número Shalosh que vocês estão vendo aí, filho de 3. Esse Shalosh é um número no feminino. Por quê? Porque para contar, somar, fazer uma referência à sala número 10, tudo isso vem no feminino. Então eu quero falar a idade, tem que ser no feminino. E nessa lição, e nessa videoaula 10, já não aprendemos a contar no feminino e sim no masculino.
nós desenvolvemos na lição, na videoaula 10, porque tem a primeira parte, segunda parte, acho que essa aqui é a terceira parte. Nós fizemos os números no masculino. O hebraico é distinto em gênero, principalmente também para números. Então, vocês viram como é importante aprender a videoaula número 9, porque vocês vão ver o quanto que é usado o número no feminino. A maioria das falas, quando vai se referir a números, eu quero pegar a cave, a linha 10. O ônibus linha 10 é cave. O nome, a cave essa. Cave 10, linha 4, cave arba, cave 5, cave ramesh, linha 5. Então, você sempre fala no feminino e fala a idade no feminino. Mesmo que seja ele masculino, Ben é filho. Ele tem que falar o número no feminino. Na aula de números que temos na lição 10, vocês vão falar substantivos masculinos com números no masculino. Aí sim, você vai usar o número no masculino. E isso você viu na videoaula anterior a esse vídeo aqui. É só acessar no canal. Então, você aprendeu os números no masculino, porque eu quero falar um menino, 3 gatos, 4 carros. Não, carros não. Carro é feminino, esquece. Todos os substantivos masculinos, o que você achar em masculino, que eu tenha na videoaula anterior essa, vários exemplos de substantivos masculinos, no masculino, então você vai ter que colocar o número no masculino. Porque ele é masculino, a palavra é masculina, então, e ela é menino, errad. E ela de errad quer dizer um menino. 3 gatos, shloshá. Não shalosh. Shalosh é para feminino. É o número 3 no feminino. Mas o substantivo é gatos. Aí sim, o substantivo é gatos. Então eu vou usar o número no masculino. Então eu vou falar shlosha. Aí ratulim. Ratulim quer dizer gatos. Parece rato, né? Mas não, é gatos. Ratul é gato. Então, ratulim, gatos, no plural. Então, aí eu uso, olha só, uso o número no masculino mesmo. Então, carro é feminino. Então, ahad. Aí eu vou falar ahad mechonit. Não, desculpa, eu vou falar mechonit errado. Não existe falar o primeiro, tá? O sempre vem depois. Só o resto sim. Mas para falar um carro, como ele é mechonit, quer dizer feminino, carro não se fala no masculino em hebraico, aí você vai usar o número no feminino. Então vai falar mechonit ahat. Ahat com tave. Ahat, não errad com dalet. Porque aí já fica masculino. Um menino, aí é errad. Isso você fez na videoaula passada e na lição número 9, porque é importante fazer as videoaulas muito bem feitas, porque temos que prestar bastante atenção. E eu explico isso tudo nas videoaulas, claro. Aqui foi só uma paradinha, pra gente, uma introdução simples, porque para vocês verem que vocês vão fazer a videoaula, mas frase 1 tem que dar uma parada. A frase 2 também tem. Vai ter elemento que vai te chamar atenção para o que você já aprendeu. A frase 3 também tem que dar uma parada. Então, lehafsa. Então, você vai ter que parar um pouco e observar o que está propondo o exercício Targlim, porque nosso hebraico aqui é um hebraico de fato com conteúdo substancial, relevante. Vou ser redundante aqui, porque eu vou ter que falar, ele é substancial mesmo, precisa de muita atenção, sim lev, muita atenção, arbe, meod, então muita atenção. Então, esse é um hebraico, lembrem-se dessa palavra, substancial. Elementos, tenho que procurar, eu tenho que analisar por que da frase, o que tem na frase. Porque eu falei,
Vamos fazer a frase inteira, então. Tá. Então, eu falei Lifnei הרבה שנים, há muitos anos, antes de muitos anos, desculpa, eu não falei não, esquece isso. É antes de, Lifnei, muitos anos. Haiti ben shalosh, então, Haiti é o verbo liriot, liriot é o verbo ser, estar. Então, você vai falar eu estava, eu era filho de 3. Então, há muitos anos atrás eu era filho de 3, porque você não vai falar eu tinha. Não. Eu tinha é outra expressão. Você já fez a videoaula aí aprendendo a falar tinha. Tem aula específica para falar tinha. Sim, porque vai ser muito detalhado, é muito bom. Eu gosto de conhecimento, eu gosto da ciência do hebraico. Então você vai usar o tinha de outra forma e eu não vou falar agora para não confundir. É só acessar a videoaula. Então eu não vou falar que há muitos anos atrás eu tinha 3 anos, esquece esse pensamento. Aqui é hebraico, esquece. Então não pode falar como em português. Pensa em hebraico. Lembrem-se dessa aula 10. Então, Lifnei arbe shanim haiti ben shalosh. Então, eu estava, você pode falar, com 3 anos. Então, há muitos anos atrás, eu estava. Esse vai ser o verbo correto, a conjugação correta para essa expressão. Lifnei arbe shanim haiti ben shalosh. Eu estava com 3 anos, tá bom? Eu fui filho de 3 anos, se for no literal, só para você lembrar, que o verbo fui é o mesmo que está aí, Haiti. Que liriot representa fui, eu fui, representa ser, estar. Então, o verbo, ele é um verbo anômalo, então ele pode ser para foi também. Eu fui, então ele é um verbo anômalo. Isso você já conheceu aí. Então, ele é um verbo que você pode usar para fui também. Eu estava ou eu fui, porque o verbo anômalo ele pode ser usado para outras palavras diferentes, né? Outros paradigmas assim de palavras. Então, muito fácil. Lifnei arbe shanim, eu estava com 3 anos. Ben shalosh. Ou bat shalosh também, pode ser. Mas o shalosh é um numeral no feminino, porque eu falo idade só com numeral no feminino. Então, essa atenção foi importante? Foi. Agora, vamos conjugar o verbo para vocês verem que é preciso fazer análise na frase. Então, é uma videoaula importante. Hashuv meod. Hashuvah meod. Então, ani lehov. E eu amei, e eu amava brincar na areia, lesachek bachol era areia. Essa preposição aqui é na areia, você já conhece. Então, como vai ficar o verbo? Ahavti. Vamos colocar 2 vogais a, ha. Ahav. Por que 2 as? Porque o grupo de verbo que estamos analisando nessa videoaula 10 são todos do mesmo tipo. Então, a conjugação vai estar no pa'al. Por ser pa'al, tem 2 as nessa palavra pa'al. Então, os verbos todos também vão levar essas palavras, tá? Essas vogais. A'al e um shivá. Que no lamed vai ter um shivá, então é pa'al. Então, o verbo vai ficar fácil, vai ficar todos com a mesma vogal. Olha como nosso hebraico é fácil. Entenderam? Por que eu chamo de hebraico fácil e o livro é o hebraico fácil de fato? Por isso, porque precisamos de um suporte aqui da Morá, precisamos, porque ela lembrou aí que está no Paal, porque o livro aqui não vem sinalizando esse tipo aí não fala o tempo aqui nesse exercício não, mas mais à frente vai falar, mas nessa lição não vai falar. E outra observação, que no nosso método, tudo vai ter que ser em hebraico. Tem que ser. Porque claro que você já aprendeu nas aulas anteriores cada palavra. Então, o livro não precisa mais traduzir. Então, aqui o suporte nosso, aqui meu,
porque o livro não tem a tradução, então é só um apoio a mais, só que não, nem precisa, porque o livro já vem trazendo as palavras todas nas videoaulas anteriores. Então, é relevante esse exercício? Muito. הרבה מאוד. Muito, muito, muito mesmo. Então, ahavti são os dois as do Paal e o ti é o do ani. Esse ti aqui, ó. Igual aqui, o verbo no liot, aí ti, eu estava. Quem estava? Ti. Quem que é esse ti? Esse aqui do ani. É só pegar o quê? O sufixo pronominal. Muito bem. Qual que é a palavra? Ani. Então, eu vou ter que pegar o verbo, colocar os dois as aqui de baixo, tirei o lambda, aí vai ficar ahavti. Quem que é o ti? É o ani. Então, eu amava. Porque o amar tem que ser no passado, foi antes. Eu amava brincar. Eu amava brincar. Então, é fácil, muito simples. A segunda, vamos para a segunda, assim, tem que ser leate, tem que ser lento, calmo. Leate. Vamos por partes, porque temos muita instrução aqui nesse Targlim. Então, vamos para a frase número 2. Frase número 2. Etmol balayla, assim que começa. Ontem à noite depois das 10, porque balayla é à noite, mas é à noite após as 10. Hu la halom é esse verbo, que significa sonhar. Então, ele sonhava, então, sempre. Na terceira pessoa, que é ele, ela, tanto do singular como no plural, precisa colocar o pronome se você não tem o nome ali. Ah, Davi sonhava. Não tem Davi, então ele sonhava. Então, precisa acrescentar o pronome who. Mas diferente do quando você fala amar, não precisou colocar eu amava. Por quê? Porque você colocou o ti, que já representa esse pronome. Somente quando for para a terceira pessoa, ele, ela, eles e elas, aí você coloca, se não tiver o nome, hu halam. O que é halam? É o la halom conjugado na terceira pessoa. Então você vai falar assim: Etmol balayla, ontem à noite ele sonhava. Então você coloca halam. Por quê? Colocou os dois as aqui do paalo, porque esses são grupos de verbos do mesmo tipo, ou seja, se conjuga igual. Como? Que tipo de verbos? Já aprendemos a analisá-los nas videoaulas quando formos falar de conjugação de grupos de verbos do mesmo tipo. É só acessar. Como que eu sei que são do mesmo tipo? Vocês é só acessarem, porque senão essa videoaula aqui vai ficar extensa, que eu vou ficar só trazendo trazendo conteúdo que já foi ensinado. Então, ontem à noite, agora eu vou acelerar, porque está bem explicado como é que faz esse exercício. Ontem à noite, ele sonhava, hu halam sheyesh lo mechonit hadash, que she é um pronome relativo, e lo, isso aqui você já fez aula sobre existe, o verbo existe no presente, porque há para ele o quê? Mechonit hadashah. Mechonit é no feminino, que é carro, e hadash é o adjetivo, mas como é feminino aqui também tem que ser feminino. Então, é carro novo, é igual você fala uma bolsa nova. Você não vai falar uma bolsa novo. Então, aqui também você usa Mechonit é o carro novo, nova. Vai ter que ser assim. E lo é o existe no presente, porque ele sonhava que existe para ele carro novo. A próxima, Lifnei Shavuaim, antes de 2 semanas, aqui é o Shavua, que é semana, mas aqui tem o Aim, que quer dizer o dual. Dual é aquela, quando você quer falar pares, isso nós já fizemos aula. Então, par de óculos é Mishkafaim, par de pernas é Reglaim, Regal, mas aqui eu quero falar pares, então é Reglaim, e significa duas.
Então, shavuaim, você não precisa escrever duas antes de 2 semanas. Não, já está aqui, embutido aqui. Shavuaim, antes de 2 semanas ou nas semanas, 2 semanas atrás. Mas eu não vou falar assim, porque você já aprendeu a falar Lifnei Shavuaim. Lifnei Shavuaim. Então, treinem. Quero falar 2 semanas atrás, há 1 semana atrás, há duas, aqui é duas. São duas, então. Lifnei Shavuaim. Anarnu lichtov. Escrever. Então, quem escreveu? Nós. Então, esse finalzinho aqui vai vir parar aqui. Então, vai ficar... Vamos usar os dois as. Katavnu. É só colocar o nós, desculpe, para a terceira pessoa e também para a primeira do plural. Esse aqui não vai falar nós. Escrevemos porque vai estar aqui, ó. Katavnu. Já vem aqui, tá? Somente para a terceira pessoa. Então, assim como a primeira e a segunda, você coloca o sufixo pronominal. Mas na terceira você coloca quem? Ele ou ela. Mas aqui você coloca katavnu lachem michtav melondo. Então eles escreveram para nós, para vocês. Desculpa. Nós escrevemos. Quem escreveu? Nós. Katavnu quem? Katavnu quer dizer nós escrevemos. Katavenu. Põe os dois as aqui, você tirou o lamed, vai ficar katavenu. Escrevemos para vocês masculinos, masculino carta de Londres, muito fácil. E as demais vocês vão conseguir fazer. Eu vou deixar na tela aí para vocês fazerem. Não acredito que eu vou fazer todas, não, porque já está muito fácil. Há algumas explicações novas como essa que eu vou fazer agora, ó. Matai atem linsou é viajar. Quando vocês, masculino, viajaram, do verbo, vamos colocar, quando vocês viajaram para os amigos de vocês. Por que você fala lehaverim para os amigos de vocês? Porque você não pode falar para a casa dos seus amigos. Então, você tem que falar lehaverim. Isso nós vamos aprender mais à frente. Porque a gente não pode falar eu tenho casa, eu não tenho nada. O elemento já existia, nós só descobrimos e montamos aí, chamamos ele de casa. Então, isso não é nosso, isso já existia, já estava para nós e nós só descobrimos. Então você chega falando que a casa é dele? Não. Você vai na casa dele? Não existe. Você vai almoçar na casa dele? Não. Você vai ter uma forma de expressar assim e nós vamos aprender mais à frente. Então, eu vou... quando vocês viajaram para a casa dos seus amigos? Não pode. Então, você vai falar só para os seus amigos. Para o lehaverim shelachem. Shelachem quer dizer seus. Vocês já aprenderam a fazer o shelachem. Meu, seu, nosso. Tem videoaula para tudo isso. Então... outra parte que vou deixar aqui é matai quando lifgosh encontrar. E aqui é o at. Pulei uma aqui, mas deixa eu vir aqui direto, vai. Matai at lifgosh. Então, encontrar. Então, quando você feminino, tá se dirigindo a uma pessoa no feminino, quando você pagaste. Por quê? Porque at não tem só o T, então você vai colocar os dois As, pagaste, et Davi, aí você vai usar o et, que é essa preposição, que poucos sabem traduzi-la, mas como usá-la, poucos sabem, mas aqui no hebraico fácil tem conteúdo. Você vai aprender a usá-la da forma certa, que eu vejo muitas pessoas não traduzindo corretamente o et. Então, só vou adiantar que aqui você vai usá-la antes do nome próprio, Davi. Então, quando você vai encontrar o Davi, matai pagastet Davi. Outra. Aí ela responde, ani pagasti, porque ela vai usar aqui, ó, lifgosh, pagasti, usa o ti. Et Davi lifnei shavua, antes de 1 semana ou há 1 semana atrás. Quando você encontrou, desculpa, eu não quando você vai encontrar, onde você vai? Eu falei o encontrar, não, é quando você encontrou. Encontrar é um verbo. Então, quando você encontrou o Davi, pagaste.
Agora ela vai falar pagashti et David lifnei shavua, há uma semana atrás. A próxima aqui fica assim. David ve Yael lirkod kol halayla. Então, David e Yael são eles. Então, como você vai falar rakdu, eles, como é que você conjuga? Rakdu. Então, como os verbos são do mesmo tipo, é só você acessar a videoaula, a videoaula 10, primeira aula da videoaula 10, tem a conjugação do verbo escrever, que faz parte desse grupo. Claro que se estamos aqui, é a mesma forma, é só vocês seguirem ali. Então, fica, eles rakdu kol halayla, toda noite. E as últimas, Hililmod ba universitar, ela estudou. Aí você vai falar, aí você vai ter que falar, Hilamda. Aí você vai só colocar o azinho no final aqui, porque representa feminino. É Hilamda ba universitar. E a 9, Ani liko et hasefer hazé. Então você vai falar que eu li, eu karati et hasefer hazé. Então você coloca o et também antes de artigo. Então, artigo definido aqui, ó. Antes de artigo. Esse aqui é o artigo definido, porque está falando este livro. E a última, isso você tem aula sobre artigo, é só acessar no canal. E o et, então, agora você aprendeu também que também, além do nome próprio, você pode usar ele antes do artigo. Tem que colocar. E a última é aten lismoar, que elas se alegraram muito. Então, você só coloca aqui um shivá, vai falar smarten meod. Então, smarten quer dizer elas se alegraram muito. Muito bem, essa foi a nossa videoaula, espero que gostaram, porque foi uma aula que tem que ter muita atenção, vocês vão revisá-la mais e mais vezes, vão fazendo com calma, e vocês viram que foi muito fácil. Por isso eu peço que, se possível, coloquem o like, e também não se esqueçam de comentar e também compartilhar. Então essa foi a nossa videoaula da lição 10, até a próxima videoaula, que o conteúdo ainda tem mais para nós aprendermos. Shalom!